Graças ao nosso bom Deus. Que bom, meu querido, minha querida. Estamos com vocês aqui na TV O Evangelho, com essa oportunidade de falarmos do nosso bom Deus. Meu nome é Pastor Joel, sou presidente da Igreja Guerreiros e Adoradores de Cristo, em Betim, Minas Gerais. É com muito privilégio que estamos aqui para falar dos feitos de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Que Ele possa fazer o mesmo na tua vida, possa fazer o mesmo na tua família, na tua empresa. Deus nos escolheu para adorarmos este Deus maravilhoso e santo, que é justo e é fiel, que nos deu o teu Filho Jesus Cristo, para derramar o teu sangue, para nos justificar de todos os pecados, nos fazendo e nos dando a condição de sermos filhos. Então Deus quer que você, meu querido, minha querida, que está juntamente comigo na TV O Evangelho, de propagar e levar a palavra de Deus nos quatro cantos da terra. Por isso que Deus chamou a mim, chamou a você, não para sermos de uma religião, mas sermos sim discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, falando a Ele tudo que Ele tem feito em nossas vidas, dando a Ele graças, honra, ainda que seja em meio às lutas, em meio a algumas ondas altas, mas não preocupa, Deus tem o controle de toda a situação. Deus é soberano em teus feitos. Por isso eu digo que por mais que você passe luta, eu não sei qual é o teu problema, mas Deus sabe. E Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Isso está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20. Que Deus faz infinitamente mais do que pedimos, mais do que mereçamos. É pela sua graça, pelo seu favor imerecido. Ele que nos deu o teu Filho como nosso Redentor. Redentor é resgate pago, um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou. Em João 15,16 fala que Jesus Cristo escolheu a você, escolheu a mim, não foi vós que me escolheste. Eu escolhi a vós para que vades e deis fruto. Por isso que eu estou aqui conclamando que você se possa se unir em oração conosco. Nós vamos ter mais oportunidades aqui na TV oevangelho.com de estar falando com você do amor de Cristo. Que você possa receber essa palavra no seu coração, que você possa procurar uma igreja próxima da tua casa e conhecer um pouco mais da Bíblia Sagrada. Livro de Tiago, capítulo 1, no seu versículo 25, fala: aquele, porém, que atenta bem para a lei da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado nos teus feitos. Não sei como estão os teus feitos, como que Deus tem cuidado de você, mas se você tem algo, talvez, se você tem algum vazio no coração, você possa entender que Deus tem o controle de tudo. Fala que do coração provém as saídas da vida, e quando você vai se alimentando da palavra de Deus, livro de Colossenses capítulo 3, no seu versículo 16, fala: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Por isso que eu estou aqui conclamando a você, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Por isso eu gostaria que você tivesse bastante fé e confiança nesse Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela nos requer que nós venhamos a estar absorvendo a palavra de Deus. Não sei se você se lembra quando, porventura, a gente compra uma toalha e a gente toma banho com ela pela primeira vez. Normalmente ela não absorve muito a água, não enxuga muito o corpo, mas não preocupe. Não sei se eu posso dizer algumas palavras de alguns textos das Escrituras que você não venha a entender. Não preocupe. Você pode não entender hoje, mas você vai compreender isso dentro de poucos dias. Que eu vou estar sempre que puder, eu vou estar aqui com você. Por que eu digo sempre? Porque, na verdade, hoje eu estou aqui falando para você, através da TV O Evangelho. Mas amanhã eu gostaria que você estivesse aqui. Você que é pastor, você que ministra a palavra de Deus, eu te convido, aqui em Betim, no centro de Betim, Minas Gerais, a TV O Evangelho, que você possa falar dos feitos que Jesus Cristo fez na tua vida.
Fala que nós temos que testemunhar do que Ele faz, do que Ele fez, do que Ele fará. Hebreus 3:8 fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há enfermidade que Ele não possa curar. Não há problema que Ele não possa resolver. Isaías 43:13 fala, agindo Deus, quem impedirá? Mas talvez você possa, fala que tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, Ele nos fará. Mas fala que para Ele que possa fazer isso, fala que nós temos que amar a Deus, amar a sua palavra, ser um verdadeiro adorador. E fala que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. No livro de Tito, se você tiver uma caneta, anote esses textos, título, capítulo 1, no seu versículo 9, fala, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então Deus quer que nós ensinamos a todos, independente de placa, independente de denominação, ensinar a você as Sagradas Escrituras. Aqui é um manual de vida. Não sei se você já tirou uma carteira de motorista, não sei se você já fez um concurso. Tudo que nós almejamos nessa vida, se você quer ser advogado, você vai fazer uma faculdade. Em 5 anos você vai ser um advogado. Mas você pode ser um bacharel em direito e pode não ser um advogado. Você precisa de passar pela prova da OAB. E com isso eu te falo que a Bíblia é sagrada, não é uma religião, é um manual de vida. Aqui nos ensina como viver em um mundo onde as adversidades são constantes, as ondas altas sempre vêm para mim e para você. Todos nós temos um deserto, você pode até não acreditar, mas tem um deserto. Esse deserto, o tempo do deserto é o tempo de Deus, é o tratamento de Deus, é a faculdade de Deus. Na verdade, tudo que nós precisamos, Deus é quem nos dá. Ele que dá o alimento, Ele que dá o ar, Ele que deu a vida, Ele nos dá tudo, fôlego de vida, mas Ele ainda nos deu o Espírito Santo. É Ele que nos ensina a mim, ensina a você, a estar entendendo e compreendendo e absorvendo a palavra de Deus. Há uma diferença, não sei se você se acha sábio, inteligente, a palavra de Deus requer de nós que quanto mais nós aprendemos as palavras de Deus, quanto mais nós buscamos conhecer Jesus, na verdade parece que a gente fica sabendo menos quando se busca, quanto mais se busca, menos se sabe, porque você vai ter mais de Deus em você e menos de você. É como se você entrasse numa piscina. Aí você começa a entrar naquela parte mais rasa, sempre tem uma escada, você passa por ela, você começa com a água, às vezes nos pés, mas só que quando a água vai chegando, quando chegar assim no seu pescoço, você vai ver que você perde um pouco da força. E chega num certo ponto que a gente precisa de estar nadando, porque não se dá mais pé. Por isso, assim é a palavra de Deus. Quando você se acha dono de si, conhecedor de todas as coisas, dono do seu nariz, não dar confiança para ninguém, não precisa de honrar pai e mãe, você está enganado. Porque quanto mais se aprende, menos se sabe e mais queremos aprender. Por isso, que você possa entender que quando você entrar, imagina você entrando, talvez numa barragem, numa lagoa, numa piscina, quando a água estiver no pescoço, é porque você não está vendo você mais. Assim é a palavra de Deus. Quanto mais você se vê, quanto mais você se acha, menos de Deus. Por isso nós estamos aqui para aprender com o Senhor. Louvado seja o nosso Deus por essa oportunidade de estar aqui na TV O Evangelho, que você possa convidar outras pessoas, seus vizinhos, falar, ó, nós vamos agora estar ouvindo falar de Deus, do que Deus pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, de um empresário, de um funcionário. Não sei os sonhos que você tem na sua vida. Os sonhos nós podemos fazer, mas quem realiza é Deus. Por isso, todos os projetos você possa pedir para Deus. Sempre que pedir, você fala em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não no nome de alguém, no nome de alguém que você acha que você pode buscar, confiar, para que a nossa confiança é preciso estar somente em Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que pensamos. Então lembre, tvoevangelho.com, que você possa anotar, falar com seus amigos, falar com seus vizinhos, você que é jovem, que é estudante, que é universitário, chama, leva para as pessoas, os seus colegas de escola, fala que nós temos que falar daquilo que Jesus faz. Se você está nos ouvindo
E essa palavra está tocando no seu coração, que você possa alimentar dela, absorver dela, e que você possa propagar ela para outros. Tudo que eu posso te falar de mim, você vai falar, conhecer algo da minha vida, conhecer o pastor Joel. Eu tenho 7 filhos, eu queria aproveitar essa oportunidade, mandar um abraço, um beijo grande no coração dos meus filhos lá em Divinópolis, o Caio, a Joelma, a Thalita e a Ronara, todos os meus filhos, a Leidiane, o Daniel, o Dídio, e que você possa entender isso. Louvo pela vida dos meus pais, sou o que sou, muito aprendi com os meus pais, não sei que consideração você tem com os seus pais, mas a palavra de Deus, essa palavra rica em bênção, que é de graça, que Deus nos deu, que é teu Filho Jesus Cristo, fala que filho que honra pai, fala que filho que obedece pai e mãe, tem os seus dias prolongados na terra. Então, se você quer viver com paz nessa terra, busque os conhecimentos, porque Deus também é pai, e Ele quer que nós estejamos o melhor dessa terra. Em Isaías 1,19 fala, se quiserdes, você não é obrigado, porque é de graça você aceita se quiser. Se quiserdes e ouvirdes a palavra de Deus, tereis o bem dessa terra. Mas no Salmo 115, versículo 3, fala que o Senhor está nos céus, e Ele vê tudo, nada é oculto aos teus olhos, e fala que Deus só faz o que Ele agrada. E Deus pede que nós possamos agradá-lo, para que Ele venha satisfazer os desejos do nosso coração. O Salmo 37, do seu versículo 3 até o versículo 5, requer que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, requer que nós deleitamos no Senhor, requer que nós confiamos nele, entregamos a nossa vida, o nosso caminho, e o caminho qual nós devemos trilhar é Jesus Cristo, aquele que veio para dar a vida, para que nós tivéssemos a vida dele, resgatados do pecado, rasgando a cédula da morte, do pecado do jardim do Éden, e nos fazendo santo. Santo é separado para Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, no seu versículo 9, fala que nós somos sacerdócio real, raça eleita, povo adquirido, para que vades anunciei as virtudes daquele que há de vir. Não se preocupe, Deus sabe, conhece cada parte da tua vida, conhece cada batida do coração. Deus tem o teu nome escrito na palma da mão. Esse Deus tão poderoso, tão imenso, Criador do céu, da terra, Criador do universo, tudo que Ele fez de mais belo. Não sei se você já teve a oportunidade de olhar como está aqui, um buquê de flores, se você olhar, de ficar diante do mar e ver a grandeza do que Deus pode fazer. Nada disso compara com a sua vida. A coisa mais preciosa para Deus é você, é a sua família, é a sua paz, é o seu bem-estar. Por que eu digo isso? Na multiplicação dos peixes e dos pães, quando os discípulos disseram para Jesus que tinha uma multidão de pessoas com fome, cansadas, crianças, idosos, talvez cadeirantes, não sei como você está. Quando disse para Jesus que pudesse mandar eles embora, cada um para a sua aldeia, para cada um procurar com o que comer, procurar os seus anseios, cada um na sua aldeia, na sua casa, na sua sinagoga. Mas Jesus, a primeira coisa que Ele disse para os discípulos, o que o povo teria, e eles tiveram alguns pães e alguns peixes. A primeira coisa que Jesus pediu que os discípulos falassem para o povo, para os discípulos, diz que eles estavam cansados. Jesus pediu que eles assentassem, multiplicou os pães e os peixes e alimentou a todos. Então não preocupa, confia no Senhor, que o tempo de Deus para te alimentar de paz, para resolver o teu problema, para resolver a sua causa. Não sei se você tem causa na justiça. Jesus é um advogado junto ao Pai para conosco, e Ele é fiel e justo. O que os homens da terra não podem fazer, nosso Senhor Jesus Cristo pode. Aonde as suas mãos não podem alcançar, as de Jesus alcança. Porque nada, Lucas 1,37 fala que nada é impossível para Deus. Quando nós falamos aquele texto, Filipenses 4,13, é muito bom dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que você possa entender que em Cristo nós podemos tudo. Mas antes nós temos que semear, porque em Gálatas 6, versículo 7, fala tudo que o homem semear, isso ceifará, quer dizer, não sei o que você tem plantado. Na verdade, nós plantamos hoje para que podemos alimentar no dia de amanhã. Não sei o que você tem implantado na sua vida, quais os projetos, o que você tem feito concernente ao futuro, dos seus projetos de vida para a sua família, para que você possa entender
que Deus quer que você seja uma pessoa feliz, que você ande em intimidade com Ele, buscando em Jesus Cristo a solução para todas as coisas. Então lembre, a TV O Evangelho, esse canal de bênção de Deus para nossas vidas. Você que é ministro da palavra de Deus, anote, venha em Betim, venha falar com o diretor Wagner Mesquita, que ele possa te dar a oportunidade, assim como eu hoje estou aqui falando para você. Amanhã você pode estar aqui falando para mim, e que Deus possa usar você, você que é uma varoa, você que é uma guerreira, você que é um varão, você que é um vaso de honra, nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, que você possa falar aos corações. Deus está à procura das pessoas que o servem. Deus está à procura de todos. Deus não faz acepção de pessoas. Talvez você possa achar que você não merece essa oportunidade que hoje estou aqui falando para você. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado vai superabundar a graça de Deus. Que você possa entender que você é um vaso precioso para Deus. Às vezes o que você está passando hoje é porque Deus quer que você se aproxime dele. Não sei como que você vê o tamanho de Deus. Na verdade, quando nós olhamos, às vezes um avião passando no céu, voando, a gente vê ele tão pequeno, às vezes parece até que ele está um pouco, quase parado. Na verdade, ele está a 800 km por hora, em média, é a sua velocidade. A altura é possível precisar aos olhos humanos. Mas se você falar no aeroporto de Confins, da Pampulha, nos outros aeroportos do Brasil, você vai ver que o avião é imenso. Mas para você ver o verdadeiro tamanho dele, você precisa chegar perto dele. Aí você sabe realmente o tamanho. Assim é Deus. Mas para chegar junto a Deus, para estar com Deus, você precisa fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, você tem que ser servo. Você tem que ser discípulo. Por isso eu estou aqui hoje para falar com você. Tudo que Deus tem feito na minha vida, Ele vai fazer na tua. Porque na verdade fala que quando nós buscamos o Senhor, quando nós acreditamos no Senhor, confiamos na tua palavra. Não sei se você lembra das palavras ditas por Maria, mãe de Jesus Cristo, naquele primeiro milagre, na Caná da Galileia, naquele casamento. Maria disse: faça tudo que o meu filho disser. Não sei se você tem atentado para as coisas que Jesus Cristo tem fazendo. Maria deixou esse conselho para todos: faça tudo que o meu filho disser. Ela estava dizendo: não faça nada sem que o meu filho diga. Obedeça a ele em tudo, para que você vá bem. Então procure a palavra de Deus, procure conhecer Jesus Cristo, procure fazer a vontade de Deus, para que Ele venha realizar os desejos do teu coração. Por isso, eu gostaria que você anotasse aí, TV O Evangelho, e levasse para as pessoas, para os seus amigos, para o seu trabalho, aonde você estiver. Esse canal vai ser um canal de bênção para a tua vida, que nós vamos falar de Jesus Cristo, aquele que cura, aquele que restaura casamento, aquele que pega uma empresa falida e restaura ela. Quando não se tem mais força humana, a força poderosa ela vem de Deus. Quando pensais que sois fracos, é que sois fortes. Dia que você disser, agora é só Deus, você vai falar a palavra certa. Só Deus pode fazer tudo por nós. Faz mais do que pedimos, mais do que pensamos, porque Ele é fiel e é justo. Eu louvo a Deus por ter essa oportunidade. Nem muitos têm essa oportunidade, mas você tem. TV O Evangelho, em Betim. Procure o diretor Wagner Mesquita, que ele possa dar oportunidade, que você venha aqui dar um testemunho de uma cura, de um projeto que Deus realizou na tua vida. O dia que eu for falar de tudo que Deus tem feito na minha vida, nós vamos ficar aqui quase o dia todo, porque Deus tem feito muito. Não sei se você sabe e conhece. No ano de 2001 eu passei por algumas turbulências, meu barco estava afundando. Ele só não deixou de existir porque no meu barco tinha Jesus Cristo. Ele não permitiu que meu barco afundasse. Na verdade, em cada trajetória, não sei como está a sua vida, em cada caminhada, guarde isso. Toda atitude, todo ato, toda caminhada, toda viagem, se não tiver a direção de Deus, nós vamos perdendo algo no caminho. Às vezes é assim, que você está numa viagem, não sei como está o barco, quando Jesus Cristo não está no remo, às vezes no meio do mar, quando os ventos são contrários, quando os ventos são fortes, aí nós temos que dispensar a comida, temos que dispensar às vezes as ferramentas, o suporte para a viagem, porque nós não obedecemos
a voz de Deus, aquele que tem controle do vento, aquele que tem controle da tempestade, aquele que tem controle das ondas altas. Eu não sei se você lembra quando Pedro, mas os seus discípulos, estavam no meio de um mar, no meio de uma caminhada. Jesus Cristo tinha ficado na praia, despedindo, tocando nas pessoas e curando. Ele pediu para que eles fossem para outra banda do mar. Jesus pediu que eles fossem, mas fala que no meio do mar veio uma onda, uma grande tempestade, ventos contrários. E quando Jesus estava indo para ter com eles, eles não viram Jesus como solução, porque Jesus estava andando em cima da onda. Ora eles via ele, ora não via. Às vezes é assim na sua vida, ora você acredita em Deus, em hora que você não acredita. E Pedro pediu para que Jesus desse um sinal, e Jesus disse: vem, Pedro. Porque Pedro pediu para ele um sinal, se era realmente, quem sabe você quer um sinal de Deus hoje? Ele te disse: vinde como estás, cansado, oprimido, que eu vos aliviarei. E naquele dia, naquela onda alta, naqueles ventos fortes, Jesus disse para Pedro que pudesse ir ter com ele. Fala que num dado momento Pedro desceu do barco. Pedro começou a andar em cima, por cima das águas. Aquilo que estava para afundar, mas quando Jesus dá ordem, quando Jesus tem o controle, fala que Pedro foi andando em contínuo em direção a Jesus. Mas num dado momento, ele olhou para a onda. Não sei, hoje diante desse problema seu, eu te digo, não tira os olhos de Jesus. Não saia da palavra. Confia nele. Porque Pedro, quando Pedro olhou para a onda, Pedro começou a afundar. Mas está escrito, Salmo de número 46, no seu versículo 1, que Deus, Jesus Cristo, é o socorro bem presente no dia da angústia. Então, não sei como está, eu digo para você, se as ondas estão altas no seu barco, se os ventos contrários são fortes contra o seu barco, deixe Jesus entrar no barco. E Pedro clamou por socorro, Jesus pegou ele, abraçou ele, e fala que quando Jesus subiu no barco, o vento, a onda cessou. Quem sabe Jesus não está no seu barco? Quem sabe você precisa hoje convidar ele a entrar no teu coração, a entrar na tua história, fazer parte dessa caminhada sua. Na verdade, o remo tem que estar sempre na mão dele, porque ele sabe tudo, sabe onde passar, sabe que deve, quando deve parar, quando deve ir, tem o controle da tempestade, tem o controle do vento, tem o controle da sua vida, do seu casamento, da sua empresa. Confia em Cristo, busca ele. Você só vai encontrar ele quando você buscar ele de todo o coração. Ele fala: batei, buscai, e a porta se abrirá. E hoje as portas do céu estão abertas para você, mas você precisa antes convidar Jesus Cristo a entrar no teu coração, entrar na tua vida, assim como ele entrou na TV O Evangelho, esse canal de bênção que está hoje trazendo aos nossos corações a oportunidade de conhecer mais um pouco de Jesus Cristo, conhecer a palavra de Deus, esse alimento santo e sagrado que Deus nos dá. Faça isso todos os dias. Pela manhã, Deus nos fortalece, Deus nos dá graça e força. E eu espero, em uma outra rica oportunidade, em breve, estar aqui novamente para falar para você do que Jesus tem feito na minha vida. E Ele vai fazer na tua vida também. TV O Evangelho, no coração das pessoas do bem. Este é o caminho, esta é a verdade e a vida, porque Cristo é o Senhor da TV O Evangelho e pode ser e será sempre o Senhor da sua vida. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as duas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você, com tua família, na tua empresa, nos teus projetos, nos teus sonhos. Deus faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Por isso eu gostaria que você meditasse na palavra de Deus. Em Filipenses capítulo 2, no seu versículo 13. Filipenses 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, em mim, em você, tanto o querer como efetuar, segundo a sua vontade. Fazei
todas as coisas sem murmuração, sem contenda, porque a murmura às vezes entristece o coração de Deus. Às vezes nunca contentamos com o que temos. Quando o apóstolo Paulo disse: eu contento-me com o que tenho, eu aprendi a contentar. Quem sabe você precisa aprender, assim como eu, assim como o apóstolo Paulo, a contentar com as coisas, com as circunstâncias, porque Deus tem o controle de tudo. Em Filipenses 3, no seu versículo 7, fala: mas, o apóstolo Paulo dizendo: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Jesus Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém? A fé, no livro de Hebreus, seu capítulo 11, no seu versículo 1, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Vou ver se você pode falar assim: mas como? Falar é fácil, mas eu, na minha vida está tudo difícil, está tudo contrário. Na verdade, não fica triste. Às vezes passamos por algumas circunstâncias, porque Deus ele nos ensina a viver através da sua palavra, com a ajuda, com os ensinamentos do Espírito Santo, que ele é que testifica Deus aos homens. Se você não obedece, porque ele fala que obedecer é melhor do que sacrificar, aí ele vai nos permitir, que vai tratar às vezes do nosso caráter, mudar a nossa história, o nosso jeito de falar, de andar, através das circunstâncias. Às vezes passamos por provações para que Deus pudesse nos aperfeiçoar, implantar em mim, implantar em você o caráter de Cristo. Sendo nós pecadores, Deus nos ama desse jeito, mas só que Ele quer que nós venhamos a crescer na palavra, crescer no conhecimento, crescer na graça, assim como Cristo. Fala que Ele cresceu em conhecimento, em graça para com Deus e para com os homens. E eu hoje gostaria de te convidar a procurar uma igreja mais próxima da tua casa. Convidar Jesus a fazer parte da sua caminhada. Aonde você estiver, você vai pedir para Ele: Jesus, me ajuda. Jesus, me socorre. Que Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Ele vai entrar na sua vida, mas primeiro Ele tem que ser convidado a estar no teu coração. Cuidar da sua família, cuidar da sua vida, realizar os teus sonhos. Mas para isso, você precisa de entender, conhecer e obedecer a palavra de Deus. E a TV O Evangelho vai estar sempre aqui. Todas as oportunidades que tivermos, nós vamos usar este canal de bênção que Deus nos deu para falar do teu Filho Jesus Cristo. Lembre-se, eu estou aqui na Igreja Guerreiros e Adoradores de Cristo, em Betim, Minas Gerais, falando, proclamando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele possa fazer tudo, infinitamente mais do que você precisa, do que você pede, porque Deus é poderoso, amoroso, santo e fiel para cumprir com tuas promessas. Até breve. Amém? Que Deus possa abençoar você e sua família, em nome de Jesus.